Felizes e animados? Amém. Maravilha. Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Eu vou ler no telão, que aí todo mundo fica com a linguagem única. Tudo bem? Agora não é abrir a Bíblia, agora é abrir o telão, né? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, que eu te enviei, quando o vires tirado deste povo do Egito, servires a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: e assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Feche seus olhos, curva sua fronte, por gentileza. Tu és soberano em poder, glória e majestade, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os teus propósitos são cumpridos com exatidão. E com temor e tremor, Senhor, nós nos encurvamos à tua soberania esta manhã e ao teu poder glorioso. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. O Deus que governa o universo e governa a nossa vida na sua individualidade e subjetividade. Tu és o nosso Deus. E nós, nesse santo sábado, te rendemos glória e graça e nos prostramos e reconhecemos o teu senhorio na nossa vida, Senhor. Pai, abençoe a cada um dos teus servos, das tuas servas, cada pessoa que está aqui essa manhã. Receba a tua graça e o poder soberano do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Que bom estarmos reunidos nesse santo sábado, com a Sarinha que está aqui visitando a gente. Que bom estar aqui com todos vocês, para nós glorificarmos ao nosso Deus. Queridos,
Nós vamos pensar hoje sobre um chamado à resignação. Que palavrinha é essa? Resignação. Resignação é submissão à vontade de alguém. Então, quando a gente pensa assim, submissão à vontade de alguém, eu estou me resignando. A esposa irá se resignar para o seu esposo. O esposo irá se resignar para a sua esposa. O funcionário irá se resignar para o seu chefe, se submeter, se sujeitar à vontade do outro e, logicamente, sufocar a sua vontade pessoal. Então, via de regra, para as relações se estabelecerem de forma saudáveis, haverá resignação. Do filho para com os pais, dos pais para com os filhos. Via de regra, alguém está perdendo e alguém está ganhando, senão a vida não tem jogo. Para ter jogo, uma hora eu ganho, uma hora eu perco. Para ter jogo, senão não tem jogo. Só um ganha, chega uma hora que a partida fica chata. Chega uma hora que fica chato porque só um ganha e um está sendo, na verdade, oprimido, assim, nas relações. Então, resignação é mais ou menos esse negócio. Agora, no chamado de Deus para nós, nós, desde o momento em que aceitamos a Cristo, nós somos chamados à resignação. E nós estamos perdendo e ganhando. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, perderá. Então nós começamos imaginando que estamos perdendo. Por isso que as pessoas vão dizer, esse negócio de aceitar Jesus, eu tenho que abrir mão disso, daquilo. De fato é. E de fato a gente vai morrer abrindo mão para Cristo. De muitas coisas, inúmeras coisas. Mas em contrapartida, ao mesmo tempo, enquanto mais abrimos mão, mais ganhamos. Isso é resignação. Estamos juntos? Glória a Deus. Então, o chamado de Cristo para nós é um chamado à resignação. O que é que nós aprendemos aqui? Que Deus Deus prepara, na verdade, a vida de Moisés. Moisés ele vai viver 120 anos, 3 períodos de 40 anos. Então, 40 anos ele passa no palácio, os primeiros 40 anos da sua vida. Do primeiro ano ao 40º, ele passa no palácio, vivendo as coisas mais magníficas. Certo? É interessante essa pedagogia de Deus, esse tratado de Deus. Quando as coisas são legais, estão acontecendo de forma legal, a gente aprende só uma parte da vida. A gente não aprende toda a vida. Por quê? Porque nem sempre quando as coisas dão certo, elas trazem as melhores lições. Às vezes as melhores lições estão quando as coisas estão dando errado ou quando a gente está no deserto. Então Deus tira Moisés do palácio, joga ele nos outros 40 anos e ele vai passar dos 40 anos aos 80 anos no deserto. E é lá no deserto onde ele vai aprender um outro tipo de vida, um outro estilo de vida, que é o estilo da escassez. E na escassez a gente tem, penso eu, se não me equivoco, uma aproximação maior de Deus. É no deserto que a gente conhece mais a Deus. Como disse Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar. Isso é no palácio. Mas agora eu te conheço de contigo andar. Glória a Deus. Davi, ele escreve os melhores salmos e ele tem as grandes experiências dele com Deus no deserto. Quando ele se perde no palácio. Então, às vezes, nós nos perdemos no palácio. E às vezes nos ganhamos ou nos aproximamos de Deus no deserto. Não é fatalismo, mas é pedagogia. Deus tem a sua maneira pedagógica de nos ensinar, de fazer com que a gente extraia lições acerca de quem Ele é, às vezes nos caminhos do deserto. E não foi diferente com Moisés. Certo? Vamos aprender um pouco sobre este servo de Deus que foi chamado à resignação, e nós também, eu penso, que fomos chamados à resignação. E até o último suspiro da nossa vida, nós precisamos aprender a viver nos resignando para glorificar a Cristo. E quem perder a sua vida, ganhar lá. Amém?
Moisés se sentia satisfeito no deserto com o trabalho para a família dele. Estava tranquilo, sossegadinho. Ele fugiu, porque ele matou o egípcio, e ele foi para o deserto. Então ali ele se estabeleceu. E quando a gente se estabelece, a gente não quer que mexa com a gente, nem na casa, nem nos móveis, nem na vida. A gente quer que fique direitinho. Duvido que o Eliseu quer voltar para a Espanha mais para Michel. Está tudo certinho aqui, acomodadinho, tudo organizadinho, tudo ajeitadinho. Não é verdade? É assim ou não é que o ser humano é? E ele vai se adaptar. O ser humano ele tem um período de sofrimento, que é o período de adaptação, todos nós temos. E depois de adaptar-se, certo? Ele sabe no escuro onde é que está a coberta. Se ele se levantar à noite, ele vai beber água e volta no escuro, cegadinho, porque ele sabe onde está tudo. E se que você quer se sentir incomodado, tire do lugar a meia que você sabe onde você pôs, ou a touca do frio que você está congelando de madrugada que você quer pôr na careca, Júlio. Você sabe onde é que está. Certo? Moisés se sentia assim, acomodado, tranquilo, lá no deserto, sossegado, mas não havia excitações nem ameaças, tudo estava calmo e tranquilo. Mas no plano de Deus, Deus iria agitar a vida de Moisés. Por que Deus iria agitar a vida de Moisés? Por causa de uma grande missão. Quando Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, Ele às vezes vai intervir para criar uma agitação, para criar um movimento, e às vezes isso nos incomoda profundamente. Por vezes não entendemos, mas é porque Deus tem propósitos soberanos. Amém. E os propósitos de Deus, via de regra, são de intervenção. Os propósitos de Deus, via de regra, são intervencionistas. Deus intervém, ora com uma bênção, ora com um problema. Deus intervém, ora com uma situação inesperada. Deus intervém, ora o sofrimento batendo na porta. Deus intervém, ora uma alegria, uma bênção grande chegando. O importante é nós percebermos que as intervenções de Deus, elas são pontuais, precisas e com propósitos específicos. E aí, a vida de Moisés, ela é chacoalhada, a vida de Moisés, ela é sacudida, a vida de Moisés, ela passa agora por uma grande excitação, porque agora tem ameaça junto, tem medo, tem preocupações, tem um monte de coisa, por conta desta intervenção de Deus. Davi também foi arrancado da sua ocupação, né? Davi estava lá, cuidando dos bichinhos dele lá, sossegadinho da vida, feliz da vida, e Deus intervém para que ele cumpra uma missão. E é sempre assim, Deus está sempre intervindo por causa de um propósito maior. Você crê nisso? Amém. Então, não temos com Deus chacoalhar a sua vida em nome de Jesus. O chamado de Moisés, Deus chama para que ele vá a Horebe. Horebe é monte de Deus, e Deus tem ali um grande encontro com Moisés. Nós precisamos ter grandes encontros com Deus, gente. Nós precisamos ter grandes conversas com Deus. Nós precisamos ter grandes diálogos com Deus. Nós precisamos, por vezes, fechar a porta do nosso quarto e conversar com Deus. Por vezes nós precisamos ter um bate-papo com Jesus. Por vezes nós precisamos conversar com Deus para sentir o pulsar do coração de Deus pulsando em nós. Por vezes nós precisamos ouvir a voz do Criador, acalmando, aquietando o nosso coração. Por vezes nós precisamos conversar com Deus para buscar direcionamento, ou para receber conforto, ou para receber direção, ou por vezes nós precisamos conversar com Deus. Não abra mão disso. Não abra mão de ter um encontro com Deus. Não abra mão. Seja esses encontros diários, seja esse encontro semanal, seja não permita que esse encontro seja mensal. Que ele seja no máximo semanal, de preferência diário, mas encontro legal, encontro onde você levanta da oração e você diz assim: eu falei com Deus e Deus falou comigo. Eu senti a presença do Senhor. Eu senti Deus falando no meu coração.
Por vezes nós temos necessidade desses encontros com Deus, e não foi diferente com Moisés. Por que Deus vai chamar Moisés? Vamos pensar sobre isso. Primeira característica da personalidade de Moisés, Êxodo 3:1. Moisés era um trabalhador. Você percebe isso? Jesus, ele quando vai escolher os seus discípulos, ele escolhe gente que trabalha. E ele escolhe, o único que se oferece é Judas. Você percebeu isso quando você lê os evangelhos? O único que vai se oferecer é Judas. Judas que vai procurar Jesus e vai dizer: eu quero ser um dos teus seguidores. Os demais é escolhido por Jesus. Jesus que vai chamá-los, certo? Para uma grande missão. E essas pessoas, elas estão trabalhando. Por quê? Porque pessoas que trabalham são pessoas responsáveis, disciplinadas, são pessoas dedicadas, são pessoas que têm interesse, são pessoas que são comprometidas. E Deus escolhe pessoas que trabalham por causa desse comprometimento com a vida. Se nós não formos comprometidos com a vida, dificilmente seremos comprometidos com a missão. Por isso que você tem que ser uma pessoa que se empenha no seu trabalho e com os afazeres da vida. Se você largar a sua casa, a louça enche a pia. Se você largar a sua casa, a cama fica bagunçada, a roupa fica suja, a roupa fica em cima do sofá, e eu penso que é triste você ver uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não se dedica a, no mínimo, manter as disciplinas de higiene do lar ou as disciplinas de higiene pessoal. Então nós precisamos nos disciplinar para ter uma vida no mínimo organizada. Estamos juntos? Amém? Mas são pessoas que são interessadas em fazer as coisas acontecerem mesmo sem vontade. Ninguém tem vontade, eu acredito, de lavar roupa, ninguém tem vontade de passar roupa, ninguém tem vontade de lavar a louça nesse frio com água gelada se não tiver aquela torneirinha que aquece, com aquele chuveirinho gostoso, e até dá vontade de lavar a louça quando ela vem quentinha, não é verdade? Mas via de regra, quando não tem água quentinha, bate preguiça, bate desânimo, mas a disciplina diz que você precisa fazer sem que esteja com vontade. Por quê? Porque se faz necessário. E pessoas disciplinadas fazem o que não gostam. Moisés era essa pessoa disciplinada que fazia o que não gostava, mas fazia o que precisava ser feito. Pessoas trabalhadoras são pessoas disciplinadas. E por isso que Deus gosta da característica da personalidade de Moisés, é o Deus. E aí, Deus atrai a Moisés, capítulo 3, versículo 2, na sarça em chama. Só que a sarça, ela não se queima. Logo, se a sarça se queimasse, não seria extraordinário. Deus atrai Moisés por ser algo extraordinário, não ordinário. Se a sarça pegasse fogo, era uma coisa ordinária que não iria chamar a atenção de Moisés. Mas por ser extraordinário, chama a atenção de Moisés. E aí, no Êxodo capítulo 3, versículo 4, Deus vê interesse em Moisés, vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Nós precisamos, gente, nós precisamos ter interesse pelas coisas de Deus, nós precisamos desejar as coisas de Deus, nós precisamos querer as coisas de Deus, nós precisamos ter sede de aprender o Evangelho, sede de Cristo, sede da sua palavra. Tem gente que manja muito de muitas coisas, mas pouco do Evangelho, pouco da palavra. Nós precisamos ter interesse pelas coisas de Deus. E ter interesse para as coisas de Deus requer de mim e de você disciplina, gente. Recebe dedicação, requer um pouco mais de interesse, um pouco mais de aprofundamento bíblico, como nós estamos fazendo aí no livro de Daniel, um pouco mais de dedicação às coisas do Senhor. Então, a palavra vai dizer que Moisés, no versículo 4, ele se volta para ver, ele tem interesse naquilo que Deus está lhe chamando a atenção. E aí eu penso que se não puxar no coração, não tem jeito. Deus está chamando a mim e você para sempre estarmos fazendo alguma coisa, sempre sendo úteis em alguma coisa na igreja de Cristo, mas isso tem que pulsar no coração, tem que ter o amor pelo que está fazendo. Quem canta, faça com amor. Quem fica à porta, faça com amor. Quem prega, faça com amor. Quem se dedica a alguma coisa na obra de Deus, faça por amor.
porque fazendo assim pulsa o coração. E quando pulsa o coração, Deus está chamando você e a mim para aquilo, em nome de Jesus. Amém? Diz aqui o texto bíblico que Moisés não percebeu que era uma manifestação divina a priori. Isso, via de regra, acontece com a gente. Êxodo capítulo 3, versículo 4, quando Moisés entende que é Deus que está falando com ele, quando Moisés entende que é Deus que está chamando, ele dá uma resposta para Deus, e a resposta do versículo 4 é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Você percebe que pessoas disponíveis para Deus, elas não se negam para Deus, elas podem ter medo. Nós vamos estudar isso aqui, nós vamos perceber o Moisés com medo, nós vamos perceber o Moisés receoso, mas ele diz: eis-me aqui. E a pergunta que eu queria fazer para ti essa manhã é a seguinte: o quanto você tem dito para Deus, Deus, eis-me aqui? O quanto você tem dito isso para Deus? O quanto você tem dito isso? Nós só temos uma existência, não temos duas, só uma, e é só aqui, e é só agora, e o tempo é hoje. Não há perspectiva de nós termos uma outra vida, em outro planeta, em outro patamar, na Lua, em Marte, ou em qualquer outro lugar, reencarnando em outra vida, para termos uma outra oportunidade. Nosso tempo é agora. E diz lá no Eclesiastes que há tempo para tudo na vida. E o tempo de Deus para a sua vida é agora. E Deus está nos chamando para fazer algo relevante, algo produtivo, algo extraordinário para Ele agora. E aí nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Para quê? Eu não sei, mas eis-me aqui. O que tu queres de mim? Também não sei, mas eis-me aqui. Amém? Amém? Você pode ser um instrumento de Deus no local do seu trabalho. Você pode ser um instrumento de Deus no lugar que você estuda. Você pode ser um instrumento de Deus. Você deve ser um instrumento de Deus a partir da sua casa, da sua família. Sua esposa, seus filhos devem ser as primeiras pessoas que testificam o Evangelho de Cristo no seu caráter. Porque não há missão sem caráter. Deixa eu fazer um parênteses. Não há missão sem caráter. O que precede a missão é o caráter. Estamos juntos? A integridade de caráter, ela fala mais alto do que a missão. A missão é secundária. Aquilo que eu vou falar para as pessoas sobre o Evangelho, isso é secundário. A primeira coisa mais importante é aquilo que eu sou diante de Deus, é o meu caráter diante de Deus. Amém, irmãos? Estamos juntos aqui? Então, quando você tem um caráter de integridade, você é aquela pessoa que não adultera, que não rouba, que não vê pornografia, que não anda com promiscuidades banais, que não dá lugar aos impulsos da carne. Você não é aquela pessoa que se deixa levar pelo pecado tão facilmente. Você é aquela pessoa que resiste ao pecado. Então você é uma pessoa que persevera no caráter de Cristo, que anda em santidade com Deus, que tem vida séria no altar, que é cheio do Espírito Santo. Isso precede a missão, isso precede o pequeno grupo, isso vem antes da palavra que você tem a dizer. Então antes nós somos e depois nós fazemos. Estamos juntos? Glória a Deus. Isso dá legitimidade à missão, gente. Isso dá legitimidade à missão. Teve um cara que achou que ele precisava fazer para depois ser. E aí ele foi expulsar um demônio, na verdade, e o demônio do mundo espiritual, se assim posso usar esse termo, ele disse: cara, eu sei quem é Jesus Cristo, eu sei quem é o apóstolo Paulo, mas eu não reconheço essa tua autoridade espiritual, não sei nem quem é tu. Logo, ele não era conhecido no mundo espiritual, porque ele entendia que ele precisava fazer as coisas antes de ser. Então tem gente que entende que ele precisa ser um bom músico, mas não andar em santidade. Ele precisa pregar, mas ele não precisa andar em santidade. Ele precisa adquirir uma função na igreja, mas não andar em santidade. E aí a gente se equivoca, porque antes de cantar, antes de falar, antes de pensar em alguma coisa dessa existência, do trabalho, que assim eu posso dizer, se é que a gente faz alguma coisa para Deus, se é que a gente faz, porque eu digo que a gente pressupõe que faz, e só Deus sabe quem de fato faz. O que precede, que vem antes de tudo isso, é o caráter, é a vida íntegra, é a santidade de Deus, quando ninguém está vendo a gente. Então, gente, isso vem antes da missão. E Moisés era esse sujeito
que tinha um caráter sério, era uma pessoa séria diante de Deus, e por isso ele diz: Deus, eis-me aqui, estou aqui, eu reconheço que tu estás me chamando, e eu estou aqui para que tu me uses. Então, o primeiro chamado de Moisés é um chamado à resignação, e é um pedido, na verdade é um pedido. Diz aqui no versículo 6, isso me chama a atenção, porque Moisés ele esconde o rosto, porque por trás de uma pessoa forte, extraordinária, o homem de Deus, tem uma pessoa que tem medo. Diz aqui o texto bíblico que ele não quis olhar para Deus, ele fica com medo do desconhecido, ele fica com medo do que vem pela frente. E quem não tem medo? Todos nós temos medo. Moisés não foi diferente. E a pedagogia de Deus para Moisés, ela inicia, capítulo 3, versículo 5, com, eu posso dizer que foi um sofrimento. O primeiro pedido de Deus para Moisés é: tira as sandálias dos seus pés. Considere, fazendo uma análise, uma analogia, a importância das sandálias para quem é no deserto. Importante você se proteger de espinho, de pedra, da terra quente, de serpentes, de escorpiões, sei lá, um monte de coisa. Mas Deus já começa com a pedagogia dizendo assim: você vai começar renunciando, tira as sandálias. Historicamente, é reconhecido que era um sinal de respeito com alguém superior. Quando você tinha respeito por alguém superior, você tirava os sapatos. Por isso que os escravos andavam descalços, porque os escravos consideravam todas as pessoas superiores a eles, e logo eles andavam descalços. Se ligou? Quando nós aceitamos a Cristo, o primeiro pedido do Senhor Jesus para mim e para ti foi: negue a si mesmo. Para Moisés não é diferente: tire as sandálias dos seus pés. E eu penso que aqui, continuando na minha analogia, Moisés deveria descalçar o ego. Descalçar o ego. Entendeu? Descalçar o ego. Como que significa isso? Tirar as sandálias do orgulho, tirar as sandálias da presunção pessoal, tirar as sandálias dos achismos, tirar as sandálias do eu sou, do eu posso, do eu faço, do eu consigo. Sabe, gente? Às vezes Deus tem coisas gloriosas para fazer através de você, mas para fazer isso, Deus precisa tirar de mim e de você o orgulho, o egoísmo, a avareza, a ganância, as carnalidades, os pecados que fazem parte da minha vida e que vão atrapalhar a missão. Deus quer usar você, mas não desse jeito aí. Tem que tirar a sandália, tem que chegar assim para Deus: Deus, eu renuncio a isso aqui, eu abro mão disso aqui, para que tu me uses nas tuas mãos. Eu quero abrir mão disso, eu quero tirar isso da minha vida, eu quero perder isso, eu quero abrir mão disso, para que Cristo seja glorificado. Tem coisa, aqui fazendo um parênteses, tem coisa que irá atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Estamos juntos? Tem gente que vai dizer assim: eu não vou tomar ceia, porque tem alguma coisa na minha vida que me atrapalha. Gente, até quando você terá coisa na sua vida que vai atrapalhar você? Até quando o nosso orgulho nos atrapalhará? Até quando a nossa língua nos atrapalhará? Até quando nós daremos lugar aos pecados carnais que nos atrapalham na presença do Senhor? Até quando nós estaremos alimentando pecados que entristecem ao Espírito Santo, que nos atrapalham progredir na presença de Deus, em santidade, em amor, em ser cheio do Espírito? Até quando nós conservaremos pecados encobertos, sem que a gente abra mão deles? Nesta manhã, Deus está dizendo para mim e para você: lança fora! Lança fora! Joga fora o que atrapalha você de se aproximar de Deus. Joga fora! Abre mão, renuncia, reconheça, faça uma autoavaliação, avalie a si mesmo e pense
quais são as coisas que existem na minha vida que me atrapalham meu relacionamento com Deus. Eu preciso pensar nessa coisa e eu preciso pensar esse negócio especificamente e jogar isso aqui no lixo, porque isso aqui está me atrapalhando, isso aqui não serve. E eu preciso tomar uma decisão e essa decisão é hoje. Amém? Um chamado à resignação. Hoje. O que é resignação, gente? Submissão à vontade de alguém. O que é resignação? Resignar-se para Deus nessa manhã, deste santo sábado. Resignar-se para Deus. Jogar fora alguma coisa. Jogar fora. No caso de Moisés era a sandália. Tira a sandália. Perca. Perder. Abrir mão de alguma coisa. Certo? Deus chama o homem por causa do seu povo e não por causa do homem. Sabe o que significa dizer? Que o povo é mais importante que a pessoa que está sendo chamada. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Conheço-lhe o sofrimento. Deus sabe o que passamos. Deus conhecia o sofrimento do seu povo e Deus sabe o sofrimento do seu povo. O que eu posso afirmar através desse texto bíblico? Não existe sofrimento que Deus não conheça. Amém? Nenhum. Então, nós precisamos entender isso. Deus está em movimento com o seu povo e não ausente, pessoal. Na soberania de Deus, não existe um Deus que vê tudo e está em silêncio. Ele é soberano. E aí eu vou fazer uma afirmação dentro da soberania dos atributos divinos. Qual é a afirmação? Até o silêncio de Deus é uma resposta. Porque silêncio também é resposta. Assim como falar é resposta, o silêncio também é resposta. Tudo faz parte dos atos soberanos do Senhor. Quando Deus intervém, Ele age intervindo. Quando Deus não intervém, Ele age não intervindo. Mas Ele não está deixando de agir, Ele está em movimento. Oh, glória a Deus. Ele está em movimento, ora intervindo, ora deixando de intervir, ora pontuando para que a gente veja, ora pontuando para que a gente não veja, certo? Então todo agir de Deus é soberano e perfeito, e soberano a sua vontade, glória a Deus. Mesmo que eu sinta ou não sinta, mesmo que eu perceba ou não perceba, Deus se ausenta das minhas percepções porque Ele é soberano, mas Ele continua em movimento, em ação. Glória a Deus. E aí, os pentecostais ou neopentecostais e os pentecostais como nós, devemos aprender que Deus, Ele é extra sensitivo. As sensações e as percepções emotivas são minhas. Estamos juntos? Então, aquela frase conhecida, eu senti de Deus. Está ligado nesse negócio, eu senti de Deus? Eu chego assim com arrepio. Vixe, Jesus, foi que tu sentiste de Deus? Por quê? Porque isso é muito relativo e muito subjetivo. As emoções são pertinentes a nós, seres humanos, não a Deus. Estamos juntos? Ainda que eu não sinta de Deus, Deus continua agindo soberanamente e gloriosamente. Ainda que eu não perceba no extraordinário, Ele continua agindo no ordinário. Quer eu perceba, quer não. Quer eu sinta, quer não. Ele é soberano, Ele continua agindo soberanamente. Glória a Deus. Eu entendo que Deus está chamando Moisés, versículo 13, para uma renúncia, para que ele entendesse essa renúncia. Deus fala com Moisés chamando o seu nome, Moisés, Moisés. O chamado de Deus sempre será pessoal e específico, nunca coletivo. Ele chega na ala e diz assim: Ala, Nestela, eu quero você falando isso, agindo assim. Ele toca no coração dela e fala especificamente com ela.
É assim que Deus fez com Moisés, é assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz com você. O chamado de Deus, ele é pessoal. Amém? Vamos partir para a nossa conclusão. Moisés faz 4 objeções. Olha que coisa interessante. Primeira objeção de Moisés: inadequação pessoal. Capítulo 3, versículo 11. Eu não sou a pessoa. Diferentemente de hoje, em algumas circunstâncias, onde as pessoas se acham, eu sou o cara. Na música, tem gente que se acha. Nas mensagens, nas pregações, Michel. Achou achar comigo aqui que eu domino. Esse negócio achar comigo aqui, irmão. Moisés vai na contramão disso e vai dizer para Deus assim, Deus, é o seguinte, eu não sou a pessoa. Isaías, profeta Isaías, a mesma coisa. Profeta Jeremias, a mesma coisa. Então você tem pessoas e mais pessoas que são chamadas por Deus e que são pegas de surpresa de uma forma tão grande que elas se acham inadequadas para exercer aquela função. Capítulo 3, versículo 13. Ele diz que não tinha autoridade de Deus em seu nome. Capítulo 4, versículo 1. As dúvidas de Israel, se Deus tinha o enviado ou não. Capítulo 4, versículo 10. A sua falta de eloquência. Eu não sei falar. Percebe? Então assim, o apóstolo Paulo também foi taxado uma pessoa de não saber falar pela igreja de Corinto. Dizendo assim, as cartas dele é forte, mas a presença dele é fraca e desprezível. Os caras viram Paulo pregando e dizendo assim, cara, vou falar uma coisa para você. O carinha até escreve bem, o caboclinho. Mas ele falando é um desastre. Quem vai pregar hoje, Paulo? Olha no boletim aí. Quem vai pregar? Paulo, não vai não, porque o bichinho é ruim de culto, viu? A igreja de Corinto disse isso a respeito do apóstolo Paulo. E quem era o apóstolo Paulo? O chamado de Deus, a resignação de Moisés, ela vai sendo afunilada. E eu aprendo aqui, nessa maneira de Deus tratar com Moisés, que os homens mais aptos para grandes missões geralmente se julgam os mais despreparados. Quando você vê alguma pessoa muito bem preparada, muito bem apta, muito bem confiante de si mesmo, desconfie que tem uma pitadinha de orgulho, pitadinha de egoísmo aí, tem algumas coisas de estrelismo, de holofote, rondando o coração do irmão. Tem alguma coisa aí de holofote rondando, que ele quer ser visto e aplaudido. E aqui eu faço um parênteses. Jesus, ele vai corrigir esses comportamentos fariseus. Se você é uma pessoa que gosta de ser vista, ouvida ou aplaudida, repense. Por quê? Porque Jesus despreza os fariseus exatamente por gostarem de serem vistos e aplaudidos. Eles gostavam de serem ouvidos e eles falavam nas classes, faziam orações altas, e aí Jesus vai dizer, não sejam como eles, que gostam de serem vistos e ouvidos. Não sejam assim. Antes, pelo contrário. Então, muito cuidado se o seu coração ronda a ideia de ser visto, ouvido, aplaudido, colocado no altar. Muito cuidado, porque a Bíblia diz que o coração do homem enganoso está cheio de maldade. Então, vigie para que o teu coração não se engane, chamando isso de reino de Deus, ou de obra de Deus, ou de ministério divino. Na verdade, tem muito de ministério pessoal, muito de nome pessoal do que ministério de Deus. Então, os homens mais preparados, via de regra, são pessoas que se julgam despreparadas. Amém? Moisés faz objeções porque ele vai colocando alguns obstáculos, porque ele é íntegro, ele é sincero. E aí eu aprendo que Deus ele vai trabalhar todos os obstáculos de Moisés para tornar Moisés um grande instrumento nas suas mãos. E aí no final das contas, Deus pergunta para Moisés o seguinte: o que é que você tem na mão? Um cajado.
E aí Deus diz assim, joga na terra, e ele joga. E o cajado se transforma em uma serpente. E aí Deus diz assim para Moisés, agora você irá pegar a serpente pela cauda. O que significa? O que você acha que acontece com uma pessoa que pega, por exemplo, uma naja, aquelas cobras super venenosas do deserto, pela cauda? Ela vai o quê? Morrer. Morreu. O que é que Deus está pedindo de Moisés? A vida. A vida. Ou nós entregamos nossa vida ao Senhor, ou nós nos colocamos à disposição dele, tudo que temos, nos rendendo a ele. Tudo que temos, tudo que somos, toda a nossa existência, ser colocada na presença do Senhor. Então, nessa característica, não existe mais eu. Essa é a ideia de servo, essa é a ideia do dono, essa é a ideia do escravo de Jesus. Essa é a pessoa que se sujeita à vontade soberana de Deus. Essa é a pessoa que se submete. Por isso que essa pessoa que entende um chamado para entregar a sua vida, ela nunca vai dizer, Senhor, por que eu? Nunca ela vai dizer, Senhor, por que eu? Nunca, nunca, nunca. Aconteça o que acontecer na sua vida, ela nunca vai dizer, Senhor, por que comigo? Porque ela entregou a sua vida para que ela morra por amor a Cristo e para que se cumpra a vontade de Deus em sua vida, em nome de Jesus. E isso é a ideia de um servo. Isso é a ideia de entender a soberania. Então, o que Deus está pedindo de Moisés é nada mais, é nada menos que a sua própria vida. Em Cristo Jesus, nós somos chamados a entregar a nossa vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa sacrifício pessoal, isso significa abnegação, isso significa um chamado à resignação. Todas as vezes que estiver em disputa e que você fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus, Deus está falando no meu coração, no seu coração. Renuncie a si mesmo. Faça a vontade do Senhor. Um exemplo, o perdão. O perdão é uma das coisas que mais exige de nós, talvez, uma das mais que exigem resignação. O amar ao próximo, o se doar em relação ao próximo, o se entregar em relação ao próximo, o se entregar em relação à obra de Deus. Resignação, resignação, resignação. Doação, doação, doação. Menos de nós, mais do Senhor. Menos de nós, mais do Senhor. Menos de mim, mais de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então Deus, essa manhã, está nos chamando para um martírio. E eu diria que esse martírio é pessoal, é subjetivo, é íntimo. É para que Cristo seja glorificado através da nossa renúncia pessoal. Então essa manhã, vamos aprender com Moisés a entregar nossa vida a Deus. Vamos aprender com Moisés a renunciar às coisas que nos atrapalham na presença do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou convidar o William, o nosso ajudador aí, no louvor. Você lembra daquela história de que o alpinista está fazendo uma escalada sozinho e que ele não calcula direito a sua ida e a sua vida, e na sua vida já está se dando o pôr do sol, e aí escurece, mas se ele permanecer na montanha, ele vai morrer congelado. Ele decide voltar, e ele continua descendo. Só que chega em determinado momento da escalada, ele coloca a sua mão sobre uma fenda de pedras. Dizem que essa história é baseada em fatos reais. E aquela pedra prensa a mão dele. E ele não consegue remover a mão. Por mais esforço que ele faça, ele não consegue remover a mão. Só tem um detalhe: se ele permanecer ali, ele vai morrer. E aí ele toma uma decisão drástica. Ele pega um punhal que ele tem, uma faquinha que ele tem, e ele decide serrar, cortar os dedos. Porque se ele cortar os dedos, ele consegue continuar descendo e pelo menos ele salva a sua vida. Se ele permanecer ali, ele certamente vai morrer congelado. E ele decide pegar a faca e cortar os dedos. Tem um texto bíblico que vai dizer assim, ó, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Esta manhã, o Senhor te chama a resignação.
Essa manhã, o Senhor está chamando a mim e a você para nos sujeitar a Ele e a cortar os nossos dedos para salvar a nossa vida. Tem alguma coisa que atrapalha a tua vida espiritual? Tem alguma coisa que trava a tua vida espiritual? Tem alguma coisa que está sendo impedimento para você progredir na presença do Senhor? Esta manhã Deus está te fazendo um convite à resignação. Ouça a voz do Espírito Santo. Abra mão desse pecado que te atrapalha. Abra mão daquilo que te faz apagar o teu nome no livro da vida. Abra mão daquilo que entristece o Espírito Santo. Essa manhã Deus te chama a resignação. Essa manhã Deus te chama a um encontro com Ele. Essa manhã Deus te chama para cortar os dedos. Essa manhã Deus está dizendo assim: pega a tua faca e corta os dedos. É melhor que você entre no céu sem os teus dedos do que você ir para o inferno com o teu corpo inteiro. Feche seus olhos, eu queria fazer uma oração com você. Deus,